Estou de volta às mídias sociais da TNT Sports para a gente falar sobre possíveis modificações na Champions League do ano que vem. A Champions League que mudou para essa temporada, uma mudança substancial, mais clubes, mudança no formato, mas ela pode ter 3 alterações para a temporada que vem. Vamos falar sobre isso, já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, comentar, porque é o tema que a gente vai falar agora. Notícia do jornal Bild, jornal da Alemanha, falando sobre a UEFA discutir no próximo comitê de clubes, na próxima reunião do comitê de competições de clubes que a UEFA vai realizar em Munique no dia 30 de maio, um dia antes da final da Champions nessa temporada, sábado, 31 de maio, na sexta, dia 30 de maio, a UEFA vai discutir 3 pontos que foram publicados, ou essa novidade foi publicada pelo jornal Bild. Os 3 pontos que serão discutidos nessa reunião dizem respeito a mando de campo nas quartas e na semifinal, diz respeito à tentativa de se tirar a prorrogação da disputa e a terceira, impedir que clubes do mesmo país se enfrentem ou na primeira fase eliminatória, aquela fase que pega a galera que não se classificou direto para as oitavas, e também nas oitavas de final. Seriam esses os 3 pontos. Vou analisar aqui os 3 rapidamente. Vou começar com o que eu acho de maior dificuldade de ser realizado, que é impedir que clubes do mesmo país possam se enfrentar no primeiro mata-mata, que muita gente chamou de repescagem, mas que é aquele mata-mata do 9º ao 24º na fase de classificação, aquele mata-mata que, por exemplo, teve Real Madrid e City nesta temporada. Esse mata-mata não tem bloqueio de país. O PSG, por exemplo, enfrentou o Brest. E uma das possibilidades seria você voltar a ter esse bloqueio de país, que eu acho o mais difícil de ser implementado, por uma questão de mérito. A base da nova Champions, ela é feita pegando essa classificação de 9º ao 24º, eles havendo ali um sorteio de acordo com a classificação. E depois, quem vai para as oitavas de final, pegando os times piores classificados, enfrentam os melhores classificados. Então, com essa distribuição via mérito, via classificação da fase de classificação, acho muito difícil a gente ter um bloqueio por país, porque senão você pode desvirtuar muito. Por exemplo, você pode, no sorteio, só para ter um exemplo claro e concreto do que aconteceu. Na fase anterior às oitavas de final, o PSG tinha 2 possibilidades de enfrentar. Ele tinha a possibilidade de enfrentar o Brest ou o Mônaco. Ele tinha 2 possibilidades. Ou ele enfrentava o Brest ou enfrentava o Mônaco. 2 clubes que jogam no campeonato francês. Então, as 2 possibilidades de sorteio do PSG eram clubes do mesmo país. Apesar do Mônaco ser de Mônaco, para efeitos de UEFA, ele é francês. Então, você já tinha ali, obrigatoriamente, a certeza de que o PSG ia enfrentar um francês. Se você bota esse bloqueio, você ia ter que trocar o posicionamento ali e você ia bagunçar todo o posicionamento para trás. Então, depois, né? Eu acho que essa mudança, eu acho que ela, apesar dela ser deliberada, apesar dela ser avaliada, eu acho que essa mudança não vai acontecer, porque acho que ela mudaria completamente o formato de mata-mata da nova Champions. O segundo item é o fim da prorrogação. Tem muita gente pedindo o fim da prorrogação quando você tem 2 jogos, quando você tem jogos de ida e volta, partindo do princípio que tem muito desgaste, é muito calendário cheio, é muito jogo. Os jogos, você teve 180 minutos para decidir, não decidiu, pedindo para ir direto para as penalidades. Eu acho que é um argumento lógico. E ainda tem um outro argumento que é:
Com o fim da regra do gol fora de casa, quem decide o segundo jogo em casa joga 30 minutos a mais em casa, no seu estádio, sem nenhuma possibilidade de benefício. Quando ainda tinha a regra do gol marcado fora de casa, ainda era ali uma espécie de risco, né? Quem estava decidindo o segundo jogo em casa jogava 30 minutos da prorrogação a mais, porém, o time visitante tinha o direito de empatar com gols. Porque se você, quando havia o critério de gol fora de casa, você só iria para a prorrogação se houvesse rigorosamente o mesmo resultado. 1-1, 2-2, ou vitória de 1-0 de um, vitória de 1-0 de outro na volta. Se só tivesse 100% iguais. E aí o time da casa tinha a vantagem de jogar 30 minutos da prorrogação na casa dele, no seu ambiente, mas o time visitante, se fizesse um gol, ele poderia empatar com gols, porque aí ele se classificaria, porque o gol fora de casa continuava valendo na prorrogação. Agora, você não tem nenhum tipo de vantagem. Eu acho que essa é uma mudança mais difícil de ser feita. Por quê? Porque o contrato da Champions, ele é um contrato trienal, ele é um contrato de 3 em 3 anos. E as TVs que compram os direitos de transmissão da Champions, os patrocinadores que fecham contrato com a UEFA, eles compraram com esse regulamento de que, havendo igualdade, iria ter prorrogação. Ou seja, você tirar a prorrogação é entregar 30 minutos a menos em alguns jogos que normalmente teriam prorrogação. É lógico que ninguém vende dizendo, esse confronto aqui vai para a prorrogação, não tem um número mínimo de prorrogação, mas a possibilidade de haver prorrogação e ver mais transmissão, mais a marca exposta, existe, do que você ir direto para as penalidades. Eu acho que tem algum argumento no quesito de desgaste, né? O calendário está mais cheio, esse ano vai ter Mundial de Clubes, então cada vez mais tem mais jogo no calendário. Eu acho que ir direto para os pênaltis tem o seu argumento. Ao mesmo tempo, quem é contra diz que vai ser muito fácil para quem vai para o jogo da volta só para empatar, para ele fazer, enrolar o jogo, amarrar o jogo. Então, assim, eu não tenho tanta opinião formada. Tem hora que eu acho que sim, tem hora que eu acho que não, que tem que tirar a prorrogação, tem hora que eu acho que não, que tem que manter a prorrogação. A gente viu recentemente algumas prorrogações muito interessantes, né? Prorrogação de muita emoção. Teve recentemente o United de Lyon, que foram 5 gols na prorrogação. Você teve a prorrogação de Portugal e Dinamarca na Nations. Em compensação, você tem outras prorrogações também que não tem muita coisa, que não acontece muita coisa. A prorrogação de Real Madrid e Atlético na Champions de agora não teve tanta coisa. Então, assim, eu não tenho tanta opinião formada. Tem horas que eu acho que tem que tirar a prorrogação, acho que não. Eu acho que no aspecto de calendário, eu acho que é uma coisa boa você ir direto para pênalti. Acho que em jogo único, no caso a final da Champions, acho que a prorrogação deveria continuar. Mas eu não tenho certeza, não tenho opinião formada sobre isso não. Posso mudar de opinião. E para fechar, essa eu acho que tem grande chance e acho que a UEFA deveria mexer nisso urgentemente. Que é os times de melhores campanhas jogarem em casa a segunda partida até a semifinal. Isso foi, segundo o Bild, uma sugestão do Arsenal. O Arsenal deu essa sugestão para a UEFA e a UEFA vai analisar no seu comitê de competições de clubes no dia 30 de maio, lá em Munique. E qual é? Quando a UEFA lançou a Champions, a nova Champions, ela comunicou que os 2 primeiros colocados, o cabeça de chave, o primeiro colocado da fase de classificação e o segundo, jogariam em casa até a semifinal. Isso foi comunicado pela UEFA. Depois que a UEFA publicou o regulamento final do torneio, veio modificação. E aí, dizendo que os times classificados diretamente para as oitavas, do primeiro ao oitavo, jogariam as oitavas de final em casa, o segundo jogo, mas que nas quartas e na semi seriam sorteadas. E aí geraram algumas coisas, essa regra que a UEFA mudou depois do anúncio, mas ficou assim no regulamento final, essa regra teve muito questionamento e muita crítica. Eu acho uma coisa sem sentido.
até pela questão do mérito, partindo do princípio que a fase de classificação ela tem uma tendência a equilíbrio pelo uso do ranking da UEFA. Partindo do princípio que ela é utilizada para classificar 8 direto e os outros 16 irem para a primeira fase, para a fase de mata-mata anterior às oitavas, eu acho que isso deveria ser mantido até a semifinal. Quem fez melhor campanha joga até a semifinal. Tirando isso, ao mudar isso, a UEFA criou algumas distorções que fica difícil a gente entender. Arsenal e Barcelona, por exemplo, fizeram ótimas campanhas. O Barcelona foi segundo, o Arsenal foi terceiro, e eles decidiram fora de casa, ou decidirão ainda, porque ainda estão na semifinal, decidiram fora de casa nos 2 confrontos seguintes. O Arsenal contra o Real decidiu no Bernabéu, embora o Arsenal tenha feito a terceira campanha e o Real tenha ido para esse mata-mata preliminar. E o Barcelona fez a segunda melhor campanha. Nas oitavas, contra o Benfica, decidiu em casa, mas nas quartas contra o Dortmund e na semifinal contra a Inter vai decidir fora de casa. Então isso, eu acho que a UEFA está de parabéns se ela mudar. E isso, acho que não mudaria, isso não teria problema em mudar pelo contrato, porque para as TVs, para o patrocinador, não muda nada. Mas eu acho que no sentido de mérito, eu acho que a UEFA deveria modificar isso. Então, das 3 mudanças, eu acho que essa do mando de campo, os melhores colocados sempre decidirem em casa, eu acho justíssima e acho que tem boas chances de passar, de ser aprovado. A segunda, que é de acabar a prorrogação, eu fico na dúvida, tenho a tendência a concordar, mas acho que tenho dúvida ainda. E tenho dúvida da aplicabilidade por conta do contrato com TVs e patrocinadores. E a terceira, de voltar a bloquear confrontos do mesmo país no que muita gente chamou de repescagem e nas quartas, eu acho que... E nas oitavas, perdão, eu acho que isso não vai passar porque ele mudaria todo o sistema. E também não concordo. Acho que tem que liberar times do mesmo país, porque isso mudaria todo o sistema de emparceramento por posicionamento no mata-mata. E você, o que você acha dessas 3 alterações, dessas 3 possibilidades de alterações? Diz aqui embaixo nos comentários. Faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT. Um abraço para vocês. Tchau.